Olá, seja bem-vindo ao vídeo em que irei explicar três comandos de repetição básicos na linguagem C. Esses comandos, for, while e do while, eles são muito úteis quando você quer realizar alguma atividade no meio do seu código, porém repeti-la mais de alguma vez. Porém, muitas vezes podemos ter dificuldade para entender o que é cada coisa em cada um dessas funções de repetição, desses comandos no caso. Então, nesse vídeo explicaremos detalhadamente cada uma das três, mas das três principais que usamos na linguagem C, que é o for, o while e o do while. Primeiramente, começaremos explicando o que é o for. E o for, você precisa de três coisas básicas. Você precisa de uma inicialização, uma condição e também um incremento. O que são cada uma dessas coisas? A inicialização é uma variável que irá basear o seu for. Nesse caso, nesse exemplo que eu digitei aqui na tela, eu declarei uma variável chamada i e atribuí a ela o valor zero. Essa é a nossa inicialização. A condição para esse for acontecer, que é a segunda coisa necessária, é que o i seja menor que 10. Ou seja, esse for ele irá executar a ação, aqui mais para frente, né, quando essa variável i for menor que 10. E, por fim, o incremento, que é o que você faz com a sua variável depois que o código roda. Nesse caso, eu vou colocar para somar um. Esse i mais é para quando você vai somar um na sua variável. Então, se a gente rodar aqui o código, ele vai retornar para a gente os valores de 0 até 9. Porque eu falei para ele realizar essa atividade até o i ser menor que 10, enquanto o i for menor que 10. Portanto, ele vai realizar essa ação 10 vezes, começando com i igual a 0, terminando com i igual a 9. Agora, explicaremos como funciona o while. O while, ao contrário do for, você não pode declarar uma variável dentro dele. É aconselhável você declarar a variável que você for usar para ele antes. E o while tem um funcionamento muito mais simples do que o for. Você simplesmente vai colocar entre parênteses na frente dele a condição que você quer que aconteça para poder executar a atividade que vem logo em sequência. Nesse caso, eu atribuí ao valor de uma variável i o valor 5 e disse para o computador assim: enquanto esse i for menor que 10, você vai imprimir no terminal o valor do i. E depois disso, ele vai somar 1 à variável i. Portanto, se a gente rodar aqui o código, ele vai imprimir aqui os valores entre 5 até chegar no 9. Porque, novamente, aqui está menor que 10. Então, ele vai executar essa atividade até o i ser menor que 10, que no caso é o 9. Agora passaremos para a explicação do do while. O do while ele é bem simples e bem parecido também com o while. Novamente, eu declarei aqui no início uma variável, né? Eu declarei o i igual a 5. E é como que a função funciona, né? Esse comando funciona. Você vai colocar aqui, ó, do, ou seja, faça. Aí você coloca a atividade que você quer que ele realize, que no caso aqui eu pedi para ele imprimir no terminal novamente o valor i. Depois ele vai somar 1. E aí, por fim, eu coloco a condição, né? Enquanto while i for menor que 10. Ou seja, ele vai realizar essa função aqui enquanto o valor da variável i for menor que 10. Então, novamente, quando eu apertar aqui para rodar o código, ele vai aparecer aqui no terminal os valores 5, 6, 7, 8 até o 9, né? Novamente, porque aqui esse i tem que ser menor que o 10. Tá, mas aí você pode me perguntar uma coisa. Qual que então é a diferença do while, né, do comando while, para o do while? Eles de fato são bem parecidos, né, porque eles realizam uma atividade enquanto uma condição, né, for verdadeira. Porém, a diferença entre eles é a seguinte. Se eu colocar aqui, por exemplo, no do while, o valor de i já sendo como 10, ele vai, mesmo que a condição não seja verdadeira, como é no caso, porque o i já é igual, vou até colocar aqui 11, né? Ou seja, o i é maior que 10, ou seja, a condição não é verdadeira, ele vai executar uma vez
essas duas ações aqui. Então, se você colocar aqui, ele vai imprimir na tela aqui, no terminal, ele vai imprimir o 11. E caso você faça a mesma coisa aqui usando o while, se eu colocar aqui o valor igual a 11, ele não vai, ó, vamos só dar aqui, ó, ele não vai imprimir o valor 11. Ou seja, a diferença do while para o do while é que o do while, ele independente da condição ser verdadeira ou não, ele vai realizar a ação pelo menos uma vez. O while não. O while ele pode realizar uma vez ou não. Também pode realizar várias, obviamente. Sendo essa a principal diferença entre ambos os comandos. Aí você me pergunta, qual que é a utilidade, qual que é a praticidade disso? Por exemplo, eu gosto bastante de usar o comando for. Aí, por exemplo, eu posso chegar aqui e, por exemplo, antes aqui, criar uma variável, por exemplo, soma, int soma, e atribuir a ela um valor, por exemplo, 0. E aí eu venho aqui e toda vez e adiciono uma outra ação aqui no for, que aí seria soma é igual a soma mais i. Que aí, no caso, ele vai somar toda vez que rodar esse comando, ele vai somar um valor ao i. E aí a gente pode pegar um printf aqui, colocar aqui embaixo no final do código, para imprimir a soma final que vai dar. Né? Ou seja, porcentagem de soma, para rodar aqui o código. E aí ele vai rodar aqui 45, né? Que aí seria a soma dos valores do 0 até o 9, né? Que são os valores que serão atribuídos ao i enquanto estiver nesse for. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder. É isso. Um abraço e falou!